Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diversão Ilimitada. E hoje falaremos de Gloom, segunda edição, que na verdade é a primeira edição aqui no Brasil. Jogo muito legal, jogo interessante, que apesar de simples, com regras bem fáceis, com uma dinâmica de jogo, é um jogo de cartas, é um card game, que não tem nada de inovador. Aliás, se você analisar as regras em si, é uma coisa bem básica agora. O que inova é a temática, que é extremamente mórbida, que fala da morte e do sofrimento, e também o design das cartas. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes lá na mesa. E detalhe, hein? Hoje é o vídeo de inauguração do novo cenário aqui, ó. Olha só que legal. Então eu vou mostrar item a item aqui, todas as miniaturas, tudo que a gente tem de legal aqui. É livro, é quadrinho, e é o Robocop aqui. Isso é legal, hein? Bom, vamos ver o que interessa. Gloom, vamos lá pra mesa então? Acompanhe aí. Muito bem, antes de mostrar o jogo em si, eu quero mostrar os mimos que vieram junto com o jogo para aqueles compradores, né? Assim como eu, os primeiros compradores que adquiriram o jogo. Que seria este cartão de agradecimento, bem bacana, né? Tem a temática do jogo aqui. Né, da Calamity Games, agradecendo pelo fato de ser um dos primeiros compradores. Tem um bloquinho de notas, né, para você marcar o placar do jogo, tal, outras coisas também, que é bem grossinho. E uma caneta da Calamity Games, olha que bacana. Bem legal, gostei. Obrigado, Calamity, valeu. E agora vamos ao jogo em si. Abrindo a caixa aqui então, nós temos o manual. Manualzinho. Bacana. E as cartas, que este é um dos grandes diferenciais do jogo, né? Como eu falei, o jogo é bem simples, é um jogo comum até de cartas, não tem grandes inovações, mas o que inova é o fato das cartas serem transparentes. Isso é muito legal, vou mostrar com as regras, vamos ver como é que funciona isso aqui. E também o fato de você... Já vou adiantar aqui, uma das grandes questões do jogo aqui é você contar histórias. Não é assim um jogo de histórias, mas é você criar, através da fala mesmo, do diálogo, você vai contando, você vai narrando o que vai acontecendo com os personagens do jogo, né? Você tem uma família, tá? Aqui que você vai criando situações que, se você simplesmente ficar jogando cartas, não vai ter tanta graça se você usar sua criatividade para criar situações até engraçadas e sempre mórbidas, tá? Porque aqui eu tipo uma família Addams. Quanto pior, quanto mais sofrido, quanto mais horroroso, mais tenebroso a situação, melhor é. Antes de explicar as regras, vamos explicar os tipos de cartas que tem nesse jogo. Primeiro, as cartas de personagens são divididas em 4 cores, cada um com 5 cartas. Por exemplo, essa daqui da família roxa, você tem mordomo, você tem o abominável babá. Ou seja, apesar de mórbido, o clima do jogo é engraçado. Você lendo aqui, você vai ver que tem umas descrições assim que são bem bacana. A primeira coisa que você lembra, pelo menos eu lembrei jogando isso aqui, foi da família Addams. A primeira referência. Lógico que aqui são mais personagens, né? As situações são outras. Aqui tem um cérebro, dá uma olhada. O cérebro na caixa. Chega a ser absurdo, mas é muito engraçado. Cada um, olha, até um ursinho. Olha isso. Coveiro itinerante. Ou seja, então você vai controlar uma carta de uma família, né? Então você vai pegar aquelas cartas de personagens, que eu vou mostrar pra vocês depois como é que funciona isso, mas o primeiro tipo de carta é cartas de personagem. O segundo tipo de cartas são as cartas de modificadores, ou seja, são cartas, já vou adiantando aqui, você tem um personagem, né? Sempre elas vão ser colocadas em cima de um personagem. Elas podem ser cartas que vão te dar pontos negativos, que é o melhor, porque ganha o jogo quem tiver mais pontos negativos. Então você colocando aqui, ó, sempre essa é a regra de ouro do jogo. Você sempre vai sobrepor as cartas, né, no personagem e vai modificando, né? Sempre vai valer o que está por cima, ok? Então essas cartas de modificadores vão dar pontos negativos ou pontos positivos, né? O ponto positivo é sempre estar em preto.
Às vezes, ó, tem esse 0, né, que ele é branco, ele vai acabar sobrepondo alguma pontuação negativa que você vai ter. Então, olha aqui, ó, eu acabei anulando esse vermelho que estava embaixo. Como eu falei, aqui é o contrário. Então, as cartas de acontecimentos bons, né, esses modificadores, esses que vão dar pontos positivos, eles são coisas boas, mas que para o jogo é ruim, né? Porque o que vale aqui é o sofrimento e a desgraça. Então, isso aqui é bom, né? Quanto mais pontuação vermelha, ou seja, negativa, é melhor para você. Então, modificadores são aquelas cartas que vão alterar a pontuação, e você tem que ler aqui também que às vezes, né, várias vezes, isso pode até ter um texto simples, né? Por exemplo, se beber não dirija, né? Não vai mudar em nada no jogo, apenas na história. Se você utilizar essa expressão aqui, você pode aproveitar. Ou simplesmente ele vai ter algum poder aqui, alguma coisa que vai desencadear naquela carta, naquela família, naquela carta específica que você colocou ela. Lembrando, essa carta aqui ela pode ser colocada tanto em seu personagem como o personagem de uma outra família de outro jogador, ok? As cartas de modificadores também possuem ícones, diferentes ícones, tá vendo? Ó, caveirinha, tem um morcego, aqui tem um cálice. Por que isso? Isso aqui é importante quando você coloca, assim, né, tem várias outras cartas que referenciam esse símbolo aqui, até para pontuar mais, pontuar menos e tudo mais. Então, isso é autoexplicativo, tá? Não vou precisar entrar em detalhes, porque o próprio texto aqui das cartas de modificadores ou de eventos, ela explica o que vai acontecer. Então, basicamente, uma carta de modificador, ela tem o quê? Ela vai ter o título aqui, né? Que basicamente é um acontecimento, a pontuação, que pode ser positiva, negativa ou 0, e o texto e o ícone, certo? Basicamente é isso. Outro tipo de carta é a carta de eventos, tá? Que essa aqui, ao contrário da de modificadores, você não joga em cima da carta de personagem, você joga na mesa, né? Ela não precisa encobrir nada, você só vai ler o que está escrito aqui, o texto aqui embaixo, e vai executar o que está aqui, ok? Simples assim. Ela também tem um título, né? E o texto dela, tem esse símbolo no meio aqui. Só isso. Temos também as cartas de morte prematura. Sim, todo personagem, o ideal é que ele morra, porque o que vai pontuar no final são os personagens que morreram. Então você tem as mortes prematuras, né? Então você tem essa carta aqui também, igual a do modificador, você vai colocar, em cima do personagem, né? Aí morreu, acabou, aquele personagem está fora você não pode mais jogar modificador, está via de regra em cima dessa carta aqui. Ela não vai ser mais utilizada, tá? Mas ela vai ser pontuada no final. Detalhe, tá? Esta carta de morte prematura, já adiantando a regra, ela só pode ser colocado em personagens que obrigatoriamente possuam pontuação negativa, como por exemplo essa daqui. Aí você poderia causar a morte prematura do personagem, ok? Essa carta de morte prematura, assim como os modificadores, também possui um texto aqui que pode modificar alguma coisa, se dá uma ação extra e alguma coisa assim. E por último, também temos apenas duas, né? Cartas de referência, que explicam aqui as ações, né? As ações que você pode fazer, que é muito simples, e a explicação dos ícones de efeito, ok? Apenas esses ícones aqui, depois eu vou explicar mais no final, esses efeitos persistentes, nesse jogo base, você não tem isso aqui, tá? Já está adiantando, provavelmente isso é bom, porque provavelmente vão chegar expansões nesse jogo, mas por enquanto isso aqui não é utilizado, os outros sim. Eu vou explicar para vocês agora nas regras, na dinâmica do jogo. Primeira coisa, em relação à preparação do jogo. No jogo de 2 a 3 jogadores, você pega todos os membros daquela família e põe na sua frente. Aqui seria uma simulação de um jogo de 2 jogadores. De 4 jogadores, se você jogar em 4, você vai ter que tirar um dos seus personagens e descartar. Lembrando que os personagens não possuem poderes, eles possuem um texto diferente aqui, sim, para você entender quem são eles, mas não existe poder nenhum, então você pode descartar qualquer um. No jogo de 5 jogadores, é possível, apesar de não ter 5 famílias, porque aqueles membros que você descartou, né, jogando de 4, por exemplo, você vai descartar um
e você vai pegar aqueles 4 membros, né, e vai formar uma quinta família. Então é possível jogar com 5 jogadores sem problema. E o jogo, basicamente você vai fazer 2 ações. Você vai fazer 2 ações e depois você vai repor a sua mão. Basicamente é isso o jogo. Quais são essas ações? A primeira ação possível é você jogar um modificador, que são aquelas cartas transparentes, né? Que você vai pegar e jogar em cima de um personagem seu ou do adversário, entendeu? Então você pode muito bem botar, geralmente, né, a estratégia meio básica é você sempre ter pontos negativos para você e você dá pontos positivos, né, que são os acontecimentos bons, para o seu adversário. Apesar de que aqui, às vezes, apesar de você dar pontuação positiva ao personagem, ou seja, atrapalhar a vida do seu oponente, você vai dar algum benefício aqui, tá? Uma coisa compensa a outra. Então, aquele jogador que tem aquele personagem que foi colocado na carta vai ter aquele benefício, né, da carta, ou aquele malefício, se for o caso, ok? Então, basicamente é isso, é muito simples, você pegar uma carta dessas de modificadores e colocar num personagem. Essa é uma ação possível. A segunda ação é você jogar uma carta de evento, né? Aquela que eu expliquei para você, você joga na mesa, né? E deixa aqui na pilha de descarte, ela fica fora do jogo. Você não vai jogar, como eu falei, em personagem nenhum. Você vai apenas executar o que está escrito na carta. Outra ação possível é você jogar a carta de morte prematura, né, em cima do personagem. Pode ser seu, quanto do adversário também. Lembrando que para você jogar a carta de morte prematura, tem 2 condições. A primeira tem que ser jogada na primeira ação, né? São 2 ações, no seu turno você tem que jogar primeiro a carta de morte. Você não pode jogar essa carta na segunda ação da sua vez. E, como eu já falei, você só pode jogar a carta de morte prematura em cima de cartas que estejam negativas. Ou seja, deixa eu jogar aqui, né? Vou botar aqui que está mais fácil para ver. Que tenha pelo menos uma pontuação negativa no total, tá? Por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui, ó, você tem mais 20 com menos 10, ou seja, eu tenho mais 10. Então eu não posso matar esse personagem, porque ele está positivo, ok? A terceira ação possível que você pode fazer, tipo de ação, né, que você só pode fazer 2, lembrando, é você descartar toda a sua mão. Então você pega aquelas cartas que você tem na sua mão, opa, isso aqui é carta de personagens. Tem aquelas cartas na mão, né? Você começa com 5 cartas, isso é importante. 5 cartas na mão. Você descarta essas 5 cartas que você tiver, ou mais, né, dependendo da situação, você pode até ter mais cartas. Você descarta isso e depois você vai repor a mão, que é o final da fase. E uma outra tipo de ação também que é possível fazer, você passa a vez. Você não joga carta nenhuma. Fala, não, passei. Também você não vai repor a mão, né? Você não fez nada. Então, simplesmente é isso. Você passa a vez. Fez as 2 ações, a segunda etapa da fase seria repor a mão. Ou seja, inicialmente você tem 5 cartas na sua mão, né? Então você vai repor até 5. Se por um acaso, devido a modificadores ou eventos, você tiver mais que 5 cartas na mão, não tem problema nenhum. Você não repõe. Você fica com aquelas cartas a mais até você chegar no limite de ter menos de 5. Aí você vai repor até 5 ou até mais, dependendo do modificador que você tiver. Que às vezes aumenta em uma ou mais, né, o número de cartas na sua mão. Então você vai sempre repor. E também você tem aquelas ações livres que vão acontecer durante o jogo devido a ações de algumas cartas, né? Que vão te dar algumas ações que vão estar fora dessa contagem das 2 ações. Então o jogo ele vai caminhando dessa forma. Você executa 2 ações, repõe a mão e passa a vez. Até que um dos jogadores consegue matar, né, de forma prematura todos os membros da sua família. Assim que o primeiro jogador conseguir ter toda a família morta, então aquilo ali é o fim da rodada. Então a rodada ela vai até o fim, né? E acabou o jogo. Aí vai ser feita a pontuação. A pontuação é para todos os... Só pontua aqueles personagens que estiverem mortos, né? Você vai ver a pontuação aqui no final, né? Pontuação vermelha, preta, branca, né? Tudo que você vai compensando aqui e ver quem fez mais pontos negativos. Quem fez mais pontos negativos ganha o jogo. Como eu disse, o grande diferencial aqui, o jogo ficar mais interessante, é você contar histórias. Como assim? Toda vez que você vai jogar um modificador, ou até uma carta de
morte prematura, não importa a carta, até a carta de evento, né? Que também tem um textinho, ele tem uma situação aqui, né? Você coloca aquilo no personagem e aproveita e cria a situação para aquele personagem ter vivenciado aquilo. Por exemplo, aqui, ele fez belas bodas, né? Como é que é Abominável Babá, né? Você pode inventar que conheceu uma pessoa, assim, tá? Então você pode inventar uma historinha prévia, é bem simples, não precisa ser nada, ou pode ser também, nada muito sofisticado, mas você vai criando histórias, situações engraçadas até, né? Para mostrar o que aconteceu. E dali parte para outra coisa, né? Geralmente coisas ruins, né? Que é o que mais acontece, e por aí vai. Então o grande lance aqui, para deixar o jogo mais divertido, é você criar pequenas histórias para cada personagem, né? São histórias absurdas, não vai ter nexo, porque os acontecimentos eles não têm uma linha. O que mais interessa é que você fazer ponto, óbvio. Mas nada impede de você criar situações engraçadas, né? E é isso que faz o grande diferencial do jogo, ok? Esse jogo, como eu já falei, tem a temática da morte, do sofrimento, né? Das desgraças, né? Tanto que você vai ganhar quem fizer mais pontos negativos, né? Quanto maior a sua miséria humana aqui, melhor. Então esse jogo não é tão recomendado para crianças menores. Não pelo fato da morte em si, porque morte tem joguinhos simples de videogame, você tem morte, mas aqui a questão é mais o sadismo, né? Você se diverte com a morte do outro, com o sofrimento do outro. Então aqui o problema é o sadismo, né? Não é tanto a morte em si. Então não é um jogo muito recomendado para crianças pequenas. E mais uma coisinha aqui também que eu preciso falar, que é da carta de referência aqui, esses ícones, tá? Na verdade, assim, eles são um ícone que te ajuda, né, a identificar o que vai acontecer, mas o próprio texto já fala, mas que mostra os efeitos das cartas, os tipos de efeitos, aqueles imediatos que acontecem logo que a carta é jogada, os contínuos que ficam ali expostos para você lembrar que toda vez aquilo lá vai ficar até ela ser encoberta, então ela vai estar valendo enquanto o jogo durar. Essa aqui eu não vou explicar porque esses persistentes só vão acontecendo nas cartas futuras, né, de expansão, e o de resposta, né, que só vai acontecer se tiver alguma condição prévia que aconteça, né, no caso de uma jogada, joga uma carta, então a resposta vai ser aquela ali que está naquela carta. E esse foi o jogo Gloom, um jogo fácil, né, você explica aí em poucos minutos aí para os seus amigos, seus parceiros, ou dá até para jogar em família, com essa ressalva aí de jogar com criança menor, né. É um jogo extremamente divertido, que, como eu falei, ele fica melhor ainda se você usar sua criatividade para criar as pequenas histórias, tá? É um jogo que estimula a criatividade, isso é legal também, é um joguinho diferente, que você estimula aquela criatividade das pessoas que já são criativas, né? Que isso torna o jogo mais engraçado, e mesmo aquelas que não sejam, né? Que são coisas pequenas, simples, né? As historinhas, então você não precisa também ser, não vou saber jogar, não, qualquer pessoa pode jogar. Isso aqui até é um incentivo, né? É um estímulo à criatividade também, isso é legal, né? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo e agora é a sua vez. Se você gostou, deixe o seu like, faça seu comentário, faça sua crítica também. Se você comprou, já jogou, fala aí o que você achou. E é isso, pessoal. Vou deixar o link também para aquisição aqui na descrição. E é isso. Até o próximo vídeo e um grande abraço. Tchau!